Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é sábado, também dedicado a rezarmos a Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vem dizer e orientar os seus discípulos que a conversão é essencial para que tenhamos vida, pois aqueles que não se convertem, diz Jesus, irão morrer. E Jesus mostra o exemplo daquelas pessoas que foram assassinadas e aquelas pessoas que vieram então falar e criticar a Jesus daquelas pessoas que haviam sido assassinadas por Pilatos. E Jesus diz que não é por causa do pecado delas ou porque elas eram mais ou menos pecadoras que elas morreram daquele jeito. Ele dá o exemplo daqueles outros que aquela torre caiu sobre eles. Também Jesus vem dizer que não foi castigo de Deus, mas aquelas pessoas que ali estavam criticando, Jesus chama a atenção deles, pois eles estavam se colocando acima daquelas pessoas, dizendo que eles eram melhores do que aqueles outros galileus. Então Jesus chama a atenção: se vocês não se converterem, irão morrer do mesmo modo, pois o salário do pecado é a morte nos separa de Deus. Por isso aqueles galileus que estavam ali criticando e julgando aqueles outros que haviam morrido, dizendo que talvez era castigo de Deus, Jesus então chama a atenção deles para a conversão. Então que nós também possamos nos converter. E quantas vezes nós também já julgamos tantas pessoas, dizendo: isso aconteceu porque Deus castigou, porque Deus quis assim, porque Deus fez desse jeito, porque aquela pessoa merecia. Quantas vezes nós também já julgamos como essas pessoas do Evangelho estavam julgando seus irmãos. Então Jesus chama a atenção: se não converter, irão morrer do mesmo modo, pois o pecado nos leva à morte. Então que nós possamos realmente buscar em Jesus a misericórdia, como este vinhateiro que Jesus dá o exemplo da parábola, que vai cuidar daquela figueira para que no próximo ano ela produza fruto e o seu patrão possa colher os frutos. Então Jesus é aquele que vem cuidar de nós, que vem nos dar a chance para podermos nos converter, mudar de vida e nós também produzirmos bons frutos em nossa vida, em nossa convivência e para o reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.